Bom, chegamos à intervenção federal. A intervenção federal, pessoal, é uma exceção. Por quê? Porque nós sabemos que nós somos uma federação e o governo federal ele tem que respeitar, né, a intervenção federal e a intervenção estadual. São exceções porque o governo federal e o governo estadual eles têm que respeitar, no caso do governo federal, a autonomia dos estados-membros e dos municípios. Desculpa, voltando. O governo federal tem que respeitar a autonomia dos estados-membros e do Distrito Federal. E o governo estadual tem que respeitar a autonomia dos seus municípios. Repetindo, o governo federal tem que respeitar a autonomia do Distrito Federal e dos Estados-membros, e o governo estadual, os governos estaduais, têm que respeitar a autonomia dos seus municípios. Mas em casos excepcionais, a Constituição Federal, ela prevê a possibilidade de intervenção federal, gente. Tanto que o artigo 34 da Constituição, ele diz, a União não intervirá nos estados nem no Distrito Federal, exceto para. Então, a gente já percebe pela leitura do caput do artigo 34 que a intervenção federal ela é uma questão excepcional, porque fere a autonomia desses entes federativos. Só são situações mesmo que são inevitáveis. A intervenção estadual, a gente vai deixar ela um pouco de lado, porque não é o foco nosso aqui. Infelizmente, nós não temos tempo, nosso programa é muito grande. Vamos tratar da intervenção estadual, da intervenção federal, tá? Mas a intervenção estadual segue as mesmas regras que a gente vai ver aqui para a intervenção federal, só que em relação aos estados e seus próprios municípios. Está no artigo 35 da Constituição. Ok, gente? Vamos lá. Quais são as espécies de intervenção federal, gente? Nós vamos encontrar várias espécies de intervenção federal, gente. A primeira espécie é a chamada intervenção, são as intervenções espontâneas. Essas intervenções são chamadas de espontâneas porque, nesse caso, o presidente da República age de ofício, ou seja, ele não precisa da provocação de ninguém para decretar uma intervenção. Valendo ressaltar que as intervenções federais elas são regulamentadas por decretos do governo federal, decretos do presidente da República. Ou seja, para que haja uma intervenção federal é necessária uma lei, e essa lei é um decreto presidencial, um decreto do presidente da República. Então, nos casos do item A, que estão no artigo 34, incisos 1, 2, 3 e 5 da Constituição, pessoal, são casos onde não há necessidade de provocação do presidente da República. O presidente da República verifica o caso grave, certo? E decreta a intervenção federal. Tá? O presidente da República verifica o caso grave e decreta a intervenção federal. E quais são os casos? Manter a integridade nacional, repelir invasão estrangeira ou de uma unidade da federação em outra, né? Por termo a grave comprometimento da ordem pública e reorganizar as finanças da unidade da federação, que aí incorrer alguns problemas, como, por exemplo, não pagar suas dívidas. Certo, pessoal? Então, são esses casos de intervenção federal espontânea. O presidente da República decreta a intervenção de forma espontânea. Em 2018, aconteceu uma primeira intervenção federal nessa Constituição Federal, na vigência da Constituição Federal atual. E ela aconteceu no estado do Rio de Janeiro. E essa intervenção federal, que aconteceu em 2018, ela foi fundamentada no inciso 3, por termo a grave comprometimento da ordem pública. Tanto que foi uma intervenção federal na segurança pública do Rio de Janeiro, decretada pelo então presidente da República, Michel Temer. O segundo caso é o de provocação por solicitação. Aí, nesse caso, não. Nós temos duas situações. Há que haver uma provocação de uma solicitação ao presidente da República. A primeira parte é quando houver coação ou impedimento sobre os poderes legislativo ou executivo, né, dos estados, que impeçam esses poderes de agir. Aí, o que acontece? Esses poderes legislativo e executivo dos estados, pessoal, ou Distrito Federal, eles vão até o presidente da República e solicitam ao presidente da República a intervenção. O presidente da República avalia a solicitação e decreta a intervenção. O presidente da República não é obrigado a decretar, ele avalia a solicitação, tá? E decreta a intervenção. É o primeiro caso. O segundo, pessoal, é quando há uma requisição, certo? Tá? É quando há uma requisição, tá certo? O segundo caso é quando há uma requisição, tá? Que é a segunda questão de provocação. Nesse caso, a requisição já não é um pedido. Nesse caso, o Poder Judiciário ele vai requisitar o presidente da República,
Tá? Ele vai requisitar o presidente da República e o presidente da República vai promover a intervenção. Como é requisição, o presidente da República fica obrigado a requisitar, a decretar a intervenção. Nesse caso de requisição, o presidente da República fica obrigado a decretar a requisição. Quais são os casos? Se houver coação sobre o Poder Judiciário de algum Estado-membro ou do Distrito Federal, certo? Ou no caso de desobediência à ordem ou decisão judicial, também é caso de requisição. Tá certo, gente? Tá? Nesses dois casos, pessoal, há uma requisição do Supremo Tribunal Federal, tá? Para que possa haver a requisição perante o Poder Judiciário. Na questão do Poder Judiciário distrital ou estadual, o Supremo ele vai requisitar o presidente da República, o presidente da República vai lá e decreta a intervenção. No segundo caso, do item 2, caberá ao Supremo Tribunal Federal, ao Superior Tribunal de Justiça ou ao Tribunal Superior Eleitoral. Esses três podem requisitar o presidente da República, certo? Se houver desobediência à ordem ou decisão judicial, aí eles requisitam o presidente da República e o presidente da República vai lá e decreta. Lembrando, nesses dois casos, o presidente da República é obrigado a decretar a intervenção federal. Ok, gente? Vamos lá. E aí o terceiro caso, pessoal, o quarto caso e último, é provocado por provimento de representação. Aqui nós teremos a atuação do Ministério Público Federal, na pessoa do Procurador-Geral da República. São dois casos, onde o Procurador-Geral da República ele vai até o Supremo, ele pede ao Supremo a intervenção, o Supremo avalia o pedido do Procurador-Geral da República, e se ele aprovar o pedido, o Supremo determina, requisita ao Presidente da República, e o Presidente da República é obrigado a determinar a intervenção. Tá? Então, como é que funciona nos dois casos? O Procurador-Geral da República pede ao Supremo Tribunal Federal a intervenção, o Supremo analisa o caso e, se aprovar, o Supremo requisita ao Presidente da República e o Presidente da República fica obrigado a decretar a intervenção. Fica obrigado a decretar a intervenção, certo? Nos dois casos, quais são? Primeiro é no caso de ofensa aos princípios constitucionais previsto no artigo 34, inciso 7 da Constituição, são chamados princípios constitucionais sensíveis, certo? Leiam lá o artigo 36, o artigo 34, inciso 7, leiam lá para ver os princípios sensíveis, certo? E no segundo é quando houver a execução de lei federal, houver uma recusa à execução de uma lei federal, certo, pessoal? Para prover a execução de lei federal, quando houver uma recusa à obediência de uma lei federal. Nos dois casos, quando houver desobediência a uma lei federal ou quando houver descumprimento, ofensa aos princípios constitucionais do artigo 34, inciso 7, o Procurador-Geral da República solicita ao Supremo Tribunal Federal e o Supremo Tribunal Federal analisa o caso e, se ele entender que cabe a intervenção, ele requisita ao presidente, o presidente fica obrigado a decretar a intervenção. Só lembrando, pessoal, que o presidente da República, ao decretar a intervenção, ele encaminha o decreto, pessoal, ao Congresso Nacional. Ele decreta, a intervenção começa e ele encaminha o decreto ao Congresso Nacional. E o Congresso Nacional vai ter 24 horas para dizer se concorda ou não com a intervenção. Se o Congresso Nacional concordar com a intervenção continuará. Se o Congresso Nacional não concordar com a intervenção cessará. Certo? Repetindo, toda vez que o presidente da República decretar uma intervenção, ele mandará o decreto de intervenção ao Congresso Nacional, que se reunirá e em 24 horas deliberará se concorda ou não com a intervenção. Se o Congresso Nacional concordar, a intervenção continuará. Se o Congresso Nacional não concordar, a intervenção cessará. Esse papel do Congresso Nacional é chamado de controle político. Repetindo, controle político. E só para poder a gente finalizar, em relação a esses dois casos aqui, pessoal, o item I e o item 2is da letra D, nesses dois casos, certo? Não há controle político. Nos dois casos, não há controle político, certo? Nesses dois casos que estão aqui na tela, o presidente da República decreta e o decreto começa a vigorar e não passa pelo Congresso Nacional. Repetindo, nesses dois casos, o presidente da República decreta e o decreto passa a vigorar diretamente e não passa pelo Congresso Nacional. Vai vigorar sem necessidade do crivo do Congresso Nacional, nesses dois itens. Nos demais itens, nos demais casos, há necessidade, sim,
há necessidade, sim, de controle político pelo Congresso Nacional. Tudo certo, gente? Bom, pessoal, lembrando, só para dar um recado para vocês, as próximas aulas vão ser mais fragmentadas, essa aqui já foi menor do que a anterior, né, porque a gente tem a necessidade de fazer essas duas primeiras aulas maiores pela questão do assunto, né? Essa pandemia, ela pegou todo mundo desprevenido, realmente, então foi uma questão muito louca, mas a gente está dando conta, está dando tudo certo, mas as próximas aulas serão menores, tá? Para que fique melhor para vocês visualizarem, tá certo? Mas essa aqui já é menor do que a aula anterior. Vamos lá, todo mundo seguindo as recomendações, né? Deixa eu pegar aqui. Usar o álcool gel, lavar bem as mãos, isolamento social, voltar paulatinamente às nossas atividades, certo? E vamos em frente com saúde. E até mais, pessoal. Valeu!